Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria hoje de convidá-los a nos deportarmos para Caná da Galileia, este lugarejo aonde acontece este grande relato do primeiro grande milagre que Jesus realiza, e realiza a partir de uma realidade muito concreta da vida humana. E o fato de nos imaginarmos ali, mais do que uma narrativa, é nos colocarmos também como protagonistas dentro deste acontecimento. Porque talvez aquilo que aconteceu neste casamento possa ser o retrato de muitas pequenas coisas que acontecem cotidianamente nas nossas vidas. E aí, a partir da falta daquele vinho, nos identificarmos naquilo que hoje de repente possa estar faltando na essência da nossa vida. E que talvez não nos faça homens e mulheres melhores. Talvez esse seja o grande grito da igreja, quando ela persistentemente nos convida a viver um caminho de santidade, um caminho de perseverança, mas acima de tudo, um caminho de uma qualidade maior de vida. Por isso que ela não se cansa em nos propor não um modelo, mas o modelo por excelência do caminho de Deus. E aí nós vamos adequando a nossa vida, todos os dias, o nosso cotidiano nisso. A minha vida pessoal em primeiro lugar, depois a minha vida familiar, os meus relacionamentos estabelecidos e dali para frente. Porque nós vamos entender no final que o bom vinho que nós queremos é o vinho que eu preciso ter em mim para oferecer para você. O vinho já era um sinal, né? O vinho ele é na verdade um sinal da alegria, né? Quando você quer deixar alguém um pouco mais contente, dá um copinho de vinho, 2, 3, né? Daqui a pouco a reação está garantida, né? O vinho tem esse sentimento, né? De nos deixar um pouco mais tranquilos. Ora, entrando nessa realidade de um casamento, a falta do vinho, daquele acontecimento social, faz com que aquele povo experimente o que nós experimentamos todas as vezes em que nós também encontramos nas nossas vidas os nossos vazios. E a figura de Maria neste acontecimento pode nos levar a uma tão bonita reflexão do que é também viver o discipulado de Jesus Cristo. Então, olhar o acontecimento de Caná, olhar a pessoa de Maria neste acontecimento, é também nos ver ali dentro desse casamento e quem sabe fazendo às vezes de Maria, para que a graça de Deus aconteça na vida de tantas pessoas. Um fato interessante é que, dado a falta daquele vinho, qual é a matéria-prima que aquele povo vai buscar, não é? Para que o milagre aconteça? Alguns jarros de água que estavam ali para quê? Para purificação. Que água é essa? Trata-se de uma água pura? Uma água cuidada? Uma água... Não, era uma água que estava ali para lavar pé e mão. Porque todo mundo tem esse costume, né? Chegando da rua, vamos lavar o pé e as mãos, vamos nos purificar. Olha a matéria-prima pela qual o milagre do melhor vinho vai acontecer. Creio que só isso já nos diga muito. Creio que isso possa nos dizer quantas vezes talvez a água que eu tenho para oferecer para Deus seja uma água impura, uma água não cuidada. Às vezes nem água tem. O meu pote está tão sedento, a minha secura é tamanha, que eu não tenho nada, absolutamente nada, para oferecer para que o milagre possa acontecer. Mas é desta oferta, é deste pote, que Deus pode realizar a grande transformação e, mais do que tudo, oferecer o que Ele pode de melhor. Você terá o melhor vinho para você oferecer a quem você quiser, mas basta você oferecer o pote. Essa atitude de nos entregarmos, de ter a coragem de sair um pouco desta cômoda atitude do nosso cristianismo para ir um pouco mais, essa atitude precisa ser minha. Depois Maria nos ensina que ela compreendeu muito bem o que era viver o discipulado de Jesus. Ele era aquele que podia fazer o sinal, a grande transformação. E ela nos faz entender o quê? Muitas vezes nós também queremos ficar nessa posição cômoda da nossa vida. Gosto de Jesus Cristo, gosto das coisas que Ele fala, mas eu não consigo compreender quando Ele pede de mim o meu discipulado. Então muitas vezes nós nos acostumamos em ser bons cristãos, mas desde que eu não precise
não precise viver um discipulado nele. Prefiro gostar dele sem me comprometer com a causa do reino. E Maria nos ensina que não. Ela podia ter ficado quieta. Acabou o vinho, eu não sou mãe do noivo nem da noiva, não tenho nada a ver com isso, o problema é deles. Mas eu sei que no meio de nós está Jesus Cristo. E se eu sou discípula dele, eu preciso fazer alguma coisa, que nem mesmo os primeiros discípulos que ele chamou fizeram. Por isso que ela é a discípula por excelência, a discípula de todos os discípulos, porque ela vai colocar em prática o que cada um de nós deveríamos fazer. Faltou alguma coisa, sou eu que preciso dar conta disso. Não é problema da vida do outro, é problema da minha vida, porque isso aqui é a minha vida. Isto aqui é a igreja de Deus, isto aqui é a comunidade daqueles que se dizem batizados em Deus. Então, quero continuar ouvindo o que ele vai falar, quero me abastecer disso, mas sobretudo me comprometer no caminho do discipulado. Então Maria, a partir de Caná, das bodas, nos leva a compreender que essa missão pertence a nós. E infeliz aquele que vira as costas ou se faz de indiferente diante das necessidades do outro, porque isso não é cristianismo. Olhe lá o retrato da primeira comunidade nos Atos dos Apóstolos, como eles se amavam, como eles partilhavam a vida, como a vida era muito comum, o que nós cristãos hoje somos os primeiros a dar total contra-testemunho desse sentido de pertença, de cuidado, de comunidade, etc. Aliás, na verdade nós retratamos muito bem essa doença social, da indiferença, do egoísmo, de cada um cuida da sua vida e vamos ser felizes assim. Então nós não temos nada que possa dizer, aqui existe cristianismo. E a experiência que nós vamos nos alimentando em Deus, é uma experiência transformadora. Recordei nas missas que rezei, não é? A partir desse texto de Isaías, que essa grande transformação é o que precisa acontecer em nós. Jerusalém era a cidade predileta de Deus, a cidade escolhida, mas ela foi se tornando autossuficiente e foi deixando Deus para fora das suas relações. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deus incomoda em todos os estabelecimentos, Deus incomoda na organização das nossas famílias, Deus incomoda na liberdade, na pseudo-liberdade que as pessoas querem ter. A religião é um peso que sempre vai atrapalhar tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo há tanto tempo atrás, e nós estamos vivendo tudo hoje. Então o que acontece com Deus? Deus vai se retirando. E a Jerusalém, cidade santa, se torna uma cidade prostituída, se torna uma cidade da miséria, se torna uma cidade do roubo, se torna uma cidade de morte. Mas Deus não desiste. Por isso que ele vai dizer, outrora você era desamparada, abandonada, hoje eu te chamo de minha querida, porque eu vou desposar-te. Eu não vou abrir mão de você, porque você é a minha terra. Ainda que as pessoas queiram me excluir, eu não vou lhe abandonar. Então, viver a experiência com Deus é uma experiência transformadora. E aí cada um pode fazer o seu balanço. Eu sinto em mim que eu consigo viver um processo de mudança para melhor a partir da minha experiência com Deus. Eu ainda continuo esbarrando nas minhas decadências, nas minhas mediocridades, nas minhas misérias, mesmo que as pessoas falem, mesmo que eu escute alguém falar bonitinho, acha aplauda, mas eu não consigo mudar em nada. Portanto, significa que eu não estou conseguindo confrontar a minha vida e deixar que essa experiência de Deus de fato faça uma transformação, uma revolução dentro do meu comportamento, naquilo que diz o amor. Agora essa transformação é minha. Pode vir aqui o Papa Francisco pintado de azul com bolinha amarela, dançar samba aqui no palco, que eu não quero mudar. Sou eu, é a minha experiência. Felizmente ou infelizmente, essa experiência pertence a mim. Ninguém vai me levar para o céu, sou eu que tenho que dar conta disso. Posso ter o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor pároco do mundo, de fato vocês têm. Posso ter tudo do mundo, mas eu não vou mudar. Eu não quero mudar. Leio a Bíblia, entendo a Bíblia, leio em francês, alemão, russo, árabe, grego, mas eu não quero mudar. Então essa mudança é minha. Quero continuar entregando o vinho de pior qualidade, o chapinha para você beber, o sangue de boi, vinho Dom Bosco, pior que tem, né? É isso que eu tenho para lhe oferecer. E vamos fazendo da nossa experiência familiar, conjugal, cristã, isso. Uma experiência que sempre está faltando, sempre está faltando, sempre está faltando. E como discípulos e discípulas, o papel de Maria, nós também abrimos mão
de poder ajudar uns aos outros. Não desista, creia, faça melhor, acredite em você, não abra mão do seu caminho. Errou, há a possibilidade de retomar, tenha coragem, tenha vergonha, volte. Não é feio, vá pedir misericórdia, vá pedir perdão, ajuste, tome as suas consequências, mas vá ser feliz. Então Isaías está proclamando o quê? Aquele que está profundamente tocado em Deus, até vão dizer alguns exegetas, o sobrenome de Deus deveria ser mudança, né? Deus mudança, porque quem está nele muda. Se eu estou vivendo, mas digo que sou cristão, rezo, mas eu não consigo dar um passo de melhoria, alguma coisa não está certo, alguma coisa está errada, eu não mudo nada. E que Deus é esse? Você compreende a beleza de Deus, e Paulo nos ilustra isso de maneira bonita, quando ele fala dos dons, que o nosso Deus não é um Deus de pessoas individuais, não é um Deus que queira que você viva uma experienciazinha dele individual, não é um Deus que está lhe dando dons para você guardar para você, e achar que esses dons são seus. O nosso Deus é um Deus para a vida comum, por isso que ele vai nos dar dons, por isso que a cada um ele vai oferecer aquilo que ele tem de melhor, e Deus vai dando, e aí cada um vai sabendo, sabedor do seu dom, vai também entender e compreender que esse dom não lhe pertence, senão para pôr ele para usar. Então esta comunidade dos dons é aquilo que Deus é. Deus é comunidade. Ele nos dá o primeiro exemplo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nele a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo, ela se dá harmoniosamente, como aquele que cria, como aquele que vem morar em nosso meio e nos estabelece essa possibilidade da santificação, como aquele que também é o distribuidor, o doador de todos os dons, e em nós ele vai realizar esse grande sinal. Então creio, minha gente, que a palavra de Deus hoje possa nos dar essa oportunidade de pensar um pouquinho, qual é a minha experiência pessoal em Deus, e aquilo que no Espírito Santo eu posso experimentar como dom. É impossível que você não entenda, não compreenda algum dom que Deus já lhe deu, todos nós temos. O que nós precisamos muitas vezes é pedir essa sabedoria, para poder manusear bem esses dons, para poder viver bem esses dons, para poder não sepultar esses dons, a fim de que cada vez mais, não é? E aí voltamos à experiência de Caná, eu experimentando, né, no dia a dia da minha vida, o abastecimento do amor, o abastecimento da misericórdia, eu sempre tenho algo bom para lhe oferecer, não uma surpresa no final do casamento, como ele vai dizer ali, quando está todo mundo embriagado, você vai servir no vinho menos bom, mas você serviu o melhor. Não, eu já chego servindo o melhor, permaneço servindo o melhor, e enquanto eu viver, quero lhe dar o que eu tenho de melhor. Irmãos e irmãs, que graça seria para nós enquanto igreja assim? Que graça seria para nós enquanto cristãos? Saber que nós assumimos um compromisso livre, consciente e feliz, de daqui para frente, quem ainda não faz, ter a coragem de oferecer o seu melhor, para que a vida possa ser melhor para todo mundo. Se daqui para frente, você perceber que você chateou alguém, lembre-se disso, estou lhe oferecendo uma porcaria. Se daqui para frente, você acusar alguém, caluniar alguém, inventar alguém, fofocar de alguém, enfim, lembre-se sempre, estou lhe oferecendo o que eu tenho de pior. Se daqui para frente, com a sua atitude, você magoar alguém, chatear alguém, ferir alguém, estou lhe oferecendo o que eu tenho de pior. Olha qual é o grau que Deus nos quer. Deus quer que você sirva o melhor vinho. Eis a graça que nós podemos pedir a Ele. Senhor, transforma a minha adega agora, transforma essa safra que eu sou agora, para que eu possa lhe oferecer, mais do que a você, oferecer àqueles que você me dá todos os dias. Quanto tempo talvez você não tenha oferecido o seu melhor, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu relacionamento conjugal. Ainda que encontremos dificuldades, né, nas nossas relações, muitas vezes nós ficamos dependendo das atitudes dos outros para demonstrar também aquilo que nós somos de pior.
A coragem de um cristão é não querer que o mal do outro acorde em mim o mal que eu sou, mas ter a coragem de, diante do mal do outro, lhe oferecer também o que eu tenho de melhor. Isso é muito difícil. Isso é dom do Espírito Santo. Ah, seu padre, eu não consigo. Você está rezando pouco. Reze e peça. Isso é graça. Peça a Deus o controle das suas emoções. Peça a Deus o controle do seu coração. Peça a Deus o controle da sua língua. Peça a Deus o controle dos seus olhos. Peça a Deus que controle você. Peça a Deus o controle da sua humildade, da sua vaidade, do seu orgulho. Porque tudo isso é uma família que está dentro de nós, de coisas boas e não tão boas. O ser humano é assim. A gente se assusta com a gente mesmo. Mas quando eu me abro àquilo que Ele pode fazer, quando eu estou vivendo entre trigo e joio, Deus está fazendo a minha história acontecer. Felizes aqueles que passarem por esse caminho, sem se macularem pelos pecados da maldade humana. Porque vamos esbarrar na maldade humana sempre. Deus não vai nos livrar disso. Mas que a maldade nunca saia de você. Aí sim. Que a maldade nunca saia de um coração que se proclama cristão. Aí sim. Você está dizendo, você está mais do que tudo testemunhando que a experiência de Isaías está acontecendo em mim. Outrora desamparado, outrora abandonado, Deus agora me chama de meu predileto e faz em mim a sua morada e derrama sobre mim os seus dons e dá ao meu coração o vinho novo para que eu possa também ser doador deste vinho novo. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus faça de nós, cristãos, homens e mulheres de fé, doadores do melhor vinho, o vinho do seu amor, da sua ternura, da sua sabedoria, da sua justiça, da sua misericórdia, a fim de que construamos essa nova comunidade dos filhos e filhas de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.